Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre a relação entre fé e obras. Nós somos justificados diante de Deus e salvos somente pela fé, como afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não podemos incluir as obras na justificação pela fé, pois ela é de graça, sem méritos, sem lei, sem obras. As nossas obras não devem ser tidas como causa ou mérito da nossa justificação. Em Romanos 3,24, o apóstolo Paulo afirma que as boas obras têm valor zero na justificação, e que apenas a fé é um meio e o instrumento com o qual a graça de Deus e o mérito de Cristo na promessa do Evangelho, aplicados a nós e tornados nossos. As virtudes ou boas obras não são nossa justiça diante de Deus. A justiça da fé consiste no perdão dos pecados por graça, por causa do mérito de Cristo. Cristo fez tudo por nós e o ser humano não precisa fazer nada. Quem nega-o somente pela fé, colocando as obras ao lado da fé, nega também a obra de Cristo. Esse tipo de pessoa chama Deus de mentiroso. Jesus Cristo, nosso substituto, conquistou para nós a salvação, justiça e bem-aventurança. Cristo veio ao mundo, tornou-se nosso irmão na carne, colocou-se sob a lei e foi pregado na cruz para dar-nos o perdão dos pecados, perdão que tomamos posse através da fé. Lutero diz frequentemente em seu tratado sobre o livre-arbítrio que nós, seres humanos, não temos forças em coisas espirituais na qual pudéssemos nos apegar. Em seu artigo sobre a justificação, ele afirma que somente Cristo, com seu sofrer e morrer, conquistou-nos o perdão e justificação. Lutero disse essas palavras, pois sabia que muitas e muitas almas compradas com o precioso sangue de Cristo estavam sendo enganadas. Porém, as boas obras seguem a fé verdadeira, como frutos certos, e é evidente que os cristãos devem praticar as boas obras, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Meus irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Que essa liberdade não seja uma desculpa para seguirem em vossos maus instintos. Pelo contrário, ponham-se ao serviço uns dos outros, praticando o amor de Cristo. Efésios 2:10. Pois somos obras das suas mãos, criados em Cristo para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Porém, precisamos ter entendimento e não cairmos no erro antinomista e pensarmos que se a salvação é somente pela fé sem as obras, podemos praticar tudo o que a Bíblia diz para não praticarmos e não praticarmos o que a Bíblia diz para praticarmos. Outra relação entre fé e obras está em Tiago 2,17, que diz: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Porém, não devemos entender que as obras justificam. Aqui, trata-se de obras que seguem a fé, mostrando que a fé não é morta, mas viva e eficaz no coração. Esta fé é uma vida nova, que gera novos movimentos e obras. Por isso, Tiago nega que somos justificados por uma fé sem as obras. Pois as obras dos santos são justas e agradam em razão da fé. As obras são o resultado da fé e não o contrário, mas elas, as obras, não justificam. Vejamos o que Pedro fala em sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 8 e o 10. Se tiverem estas virtudes em abundância, elas hão de tornar-vos ativos e capazes de progredirem no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, esforcem-se cada vez mais para se manterem firmes na escolha e chamamento que receberam de Deus. Se fizerem assim, não voltarão a cair no mal.
Sinergismo do novo homem são os novos impulsos gerados pelo Espírito Santo. Isso ocorre após a conversão, quando nos esforçamos para não resistirmos à ação do Espírito Santo. Para concluir, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. O que me faz não querer pecar é o amor a Deus, que recebemos pela fé. O amor é um dom. Um abraço e até mais.